1 Tessalonicenses, capítulo 4. Exortação à santidade. Ele diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Dá uma paradinha aqui. Primeira coisa, o apóstolo ele exorta a igreja, ele roga e exorta a igreja. Aqui ele diz assim: assim como recebeste de nós, que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. E no versículo 2 ele diz: porque bem sabeis que mandamentos vos temos dado. Então quer dizer, tudo que eles trouxeram ali, os ensinamentos em Jesus, em Cristo. E da forma que a igreja recebeu, ele diz: convém que vocês assim continuem andando. Ele chega a rogar para eles: vocês receberam o ensinamento, então como se convém andar e agradar a Deus, assim andar, ande dessa maneira. E por que isso é importante? Ele está falando essa exortação para a igreja, porque o ser humano ele é mutável. Hoje ele está pensando de um jeito, amanhã está de outro, sem contar que o mundo tem seus atrativos. Às vezes a pessoa começa tão bem com Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, aquilo que ele ouve, ele coloca em prática com aquele prazer. Só que vai passando o tempo, aí a pessoa vai começando a, às vezes, se interessar por outras coisas, e o evangelho vai ficando de lado, o ensinamento vai ficando de lado. Às vezes o começo é muito bom, mas a progressão é terrível. E o que acontece nisso? Torna-se cristãos apenas religiosos, que faz parte de um grupo religioso, mas que não progridem na fé. E a igreja está cheia de pessoas assim, que não progrediram em nada. Porque o chamado nosso, Deus nos chamou para a gente progredir. Progredir em quê? Numa vida de santidade, progredir no conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Nós não fomos chamados para ficarmos estacionados na fé. Como a pessoa que participa, pertence a uma religião. A pessoa que pertence a um grupo religioso, ela faz parte, ela faz alguns rituais que a religião determina, e para ela aquilo está tudo bom, ela não procura aprender nada daquela religião, porque ela está obedecendo isso ou aquilo. O evangelho é diferente, ele nos chama a um aprendizado. Não é à toa que o evangelho, o ensinamento do evangelho, é que a gente devemos meditar todos os dias na palavra de Deus. O que é meditar todos os dias? É pensar sobre aquilo que estamos aprendendo, procurar entender, investigar, compreender o que realmente aquela palavra quer nos dizer, aquele versículo bíblico quer nos dizer, o que está por trás daquilo. Só que às vezes a pessoa começou tão bem, todo domingo, todo culto ela estava na igreja, ela vinha para a igreja, ela prestava atenção à mensagem, ela buscava orar. No dia que ela não orava, ela se sentia até mal. Só que vai passando o tempo, ela começa a agir de outra forma. Ela já não ora mais, ela já não lê mais a Bíblia. Se ela vir na igreja, tudo bem, se não vir também está tudo bem. Ela começa a ser mais atraída pelas coisas do mundo do que pela palavra de Deus, do que pela obra de Deus. E
ela vai andando de qualquer maneira. Aquilo que ela recebeu, aquele ensinamento, ela já não anda mais como andava antes. Ela anda de qualquer maneira. E o que acontece com isso? O que é ruim nisso? Na sua vida espiritual, na sua caminhada, ela não progride. Pelo contrário, vai regredindo. Porque naquilo que nós aprendemos há uma coisa: ou nós progredimos ou nós regredimos. Você já viu aquela coisa, a pessoa, você pergunta para a pessoa: você estudou até que série? E ela diz: eu fiz isso, né? O estudo muda cada vez, né? No meu tempo era aquela coisa, primeira, quarta, quinta série, depois ginásio, sei lá, hoje tem estudo fundamental, não sei o que lá, e vai por aí. Mas a pessoa diz: não, eu fiz até tal série, eu estudei até tal ano, eu estudei até isso. Só que tem uma coisa: no momento em que você parou de estudar, você não ficou com o conhecimento que você adquiriu. Você vai regredir nele. Você vai regredir, porque você parou. Por que você vai regredir? Você que faz muito tempo que você parou de estudar, se pegar a mesma prova que um dia foi aplicada para você e que você tirou uma boa nota, e te der ela hoje para você fazer, você não vai tirar a nota que você tirou, porque você esqueceu a maior parte de tudo que você aprendeu. Então você não estacionou onde você parou. Com o tempo você vai regredir. Você vai regredir. Se você continuar estudando, o que é que você vai acontecer? Você vai progredir, porque você vai aprendendo mais. Então você só vai progredir daquilo que você aprendeu. Por isso que as pessoas, os médicos estão sempre estudando, as pessoas que estão sempre se aperfeiçoando, para que eles não venham a regredir. Você imagina um médico, a medicina cada dia tem uma descoberta, se ele não continuar estudando, ele vai ser um péssimo médico. E por aí vai cada profissional, advogado. Então, onde você parou, você não ficou naquilo, você vai regredir. Mas vamos trazer isso para a nossa vida cristã. Muitos cristãos, Deus quer que nós venhamos progredir, mas muitos regrediram. Muitos estão regredindo. A verdade é que muitos tinham o prazer de chegar um dia como esse, Santa Ceia, estar na casa de Deus, adorando a Deus, com aquele amor, com aquele carinho, com aquela dedicação, dedicada à mensagem que está sendo pregada. Hoje a pessoa não tem nem prazer, ele tanto faz, dia de Santa Ceia é um dia qualquer. É um dia qualquer. Na hora que o pastor abençoava aqui, consagrava o pão e o cálice, nossa, aquilo para ele era importante. Hoje ele pega lá um pedaço. Tem gente que está tomando Santa Ceia dentro de casa sem estar doente. Pega lá, ele mesmo consagra, toma aquele negócio lá. Compra lá um suco no mercado, entendeu? Fiz minha Santa Ceia em casa. Santa Ceia é da gente tomar junto na igreja. É comunhão com os irmãos, não é coisa individual, largado um para o lado, outro para o outro. Até porque casa dividida não vai a lugar nenhum. Igreja não é casa dividida, igreja é um povo unido buscando a Deus. Quando passa a ser cada um na sua casa, está cada um cuidando dos seus próprios interesses. A não ser que a pessoa esteja doente, aí já é outra coisa, né? Já é outra coisa. Mas o que eu quero dizer, se a gente, ele disse, olha, rogamos e exortamos no Senhor Jesus, ele não está por ele por conta própria, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Quer dizer, a maneira que nós vamos andar, ela vai agradar ou desagradar a Deus. Ele disse, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Por que é que o cristão não progride na fé?
Por que é que o cristão não progride na sua caminhada? Às vezes o cristão ele está regredindo na fé e progredindo na vida do pecado, porque ele está voltando a ter os mesmos prazeres das coisas passadas, os mesmos prazeres. Se eu deixar a palavra de Deus, se eu deixar de buscar Deus, com certeza o mundo vai criar coisas. O mundo tem de sobra. O mundo tem coisas bonitas, tem coisas agradáveis para nos atrair. Esse negócio que o mundo não tem nada que preste, se o que tivesse lá no mundo não prestasse de jeito nenhum, ninguém era atraído por ele. Tem coisas que é proibido, mas é agradável e é atraente. Por exemplo, o primeiro pecado, a mulher pecou por quê? Por causa da serpente. A serpente só lançou a conversa fiada, vamos dizer assim. Só lançou a conversa errada. Mas a mulher foi lá, olhou o fruto, viu que era bonito aos olhos, bonito à vista, era bom de olhar. Quem não gosta de olhar uma coisa bonita? Nós somos atraídos, né? Se você passar, tiver um trem ali feio, todo... Por exemplo, você passar ali, tiver um carro velho, todo quebrado, todo suado, cheio de ferrugem, amarrado de arame, você olha assim de lá, que coisa feia, né? Mas se você olha, tem um carro bonito ali, diferente, você nunca viu, nossa, carro bonito, nunca viu um carro desse? Você olha, você já viu, por exemplo, eu passei já em cidade que tinha isso, tinha aqueles eventos de carros antigos. Aí os caras fazem, os caras arrumam aqueles carros antigos e deixam eles bonitão. Aí eu lembro uma vez, na cidade de Leopoldina, aí eu fui na praça com minha esposa, estava lá a exposição, aqueles carros antigos, eu fiquei olhando lá, não tem dinheiro para comprar carro, mas eu fiquei porque era bonito. Falei, os caras restauraram esse carro, tinha carro lá dos anos 40, anos 30, anos não sei quanto, 60, bonitão. Eu fiquei olhando, nossa, que bonito, aqueles Maverick antigo, 70 e alguma coisa, mas todo arrumado, que bonito, esse carro é antigo, não é um carro velho, é um carro antigo, bonito, restaurado. Mas aqueles carros, se tivesse lá todo quebrado, todo zoado, todo latado, eu não ia nem notar, que eu não ia nem olhar, eu ia passar, não chamaria a atenção. Então as coisas bonitas chamam a atenção dos nossos olhos, mas nem sempre as coisas bonitas são lícitas. O fruto era bom, bonito à vista, era bom de olhar, era agradável ao olhar. O que é belo é agradável ao olhar. Você não vê ninguém saindo de casa para dizer assim, eu vou lá numa favela, olhar, passear numa favela. Em cidades grandes, o cara diz assim, eu vou passear no shopping. Às vezes o cara não tem nem dinheiro, mas ele tira e vai passear no shopping, porque no shopping é cheio de lojas bonitas, coisa bonita, ele fica lá, passa o tempo olhando, mas ele tem nem dinheiro para comprar, às vezes é só para comer uma pipoca. Mas ele vai lá e passeia. Os jovens fazem isso, saem lá dos bairros deles e vão. Às vezes os jovens não têm dinheiro, a maioria não tem, né? Não sei aqueles que os pais têm muito dinheiro para dar para eles. A maioria não tem, eles vão passear, reúnem-se e vão. Vamos ao shopping. Eles vão lá, faz aquela papagaice, dão risada. Pensam que tem coisas bonitas que eles veem, ficam olhando, acham bonito e divertem-se. Mas eles não dizem assim, o jovem mora lá num bairro. Eu digo assim, não, vamos lá na favela passear lá, que é lá, não sei onde é aqueles que usam droga, que vão lá nas bocadas comprar, mas os que não são, eles não vão. Por quê? Porque é feio. A favela está o barraco, está o esgoto aberto, está aquela coisa, ninguém quer ir, até o morador que está lá quer sair de lá. Mas o que é bonito é atraente. Então o mundo tem muita coisa bonita, atraente, boa, agradável aos olhos. E até agradável a outras coisas. Aquela fruta também era agradável ao paladar, aquela fruta era também boa para dar conhecimento. Tem muitas coisas no mundo que para dar conhecimento, você conhecer um bocado de coisa. Mas nós temos, então quer dizer, são coisas que podem tirar nossa atenção daquilo que nós recebemos. E quantas pessoas não estão tirando os olhos da palavra e atraídas pelo mundo? O mundo tem muita gente talentosa,
No mundo das artes, o que tem de gente talentosa, cantores que têm uma voz bonita, só que não tem Deus. Suas canções não são para adorar a Deus, suas canções é para induzir as pessoas a uma vida errada. A vida errada, a bebedice, a luxúria do mundo, essas coisas. Mas a pessoa começa a ouvir, isso é tão bom, que ela não tem prazer de ouvir um louvor, ela tem prazer de ouvir lá o cara cantando uma música, que às vezes quando você olha a letra só fala em derrota, né? A melodia é bonita, a voz do cantor é bonita, mas a letra da música é Deus me livre. Fala de traição, fala de abandono, fala... que é mais ou menos isso, né? Principalmente tem uma... Eu não escuto música mundana há muito tempo, mas como tem muitas coisas, está muito na mídia e tem muita gente, até crente que é apegado a isso, a gente acaba escutando, às vezes, alguns segmentos vão criando. Por exemplo, tem um segmento aí que eles chamam de sofrência. A desgraça já está aí, sofrência. Aí depois o cristão está sofrendo, não sabe por quê, está buscando, não amou a bênção, amou a maldição que ela lhe sobreveio. Vai sofrer também. Aí você vai ver essa sofrência, o que é? É a mulher que deixou o marido, é o marido que traiu a esposa, é o cara que está na bebida. Outro dia eu estava dentro do mercado ali, estava tocando uma música lá, e o cara estava falando lá que a mulher abandonou e que ele agora ia beber, que não sei o que lá. Eu falei, pronto, eu falei assim, olha as músicas que esse povo. Aí de repente eu vejo até cristão aí, ai meu Deus, isso é minha música, tua vida vai ser assim também. É isso que acontece, tua vida é essa sofrência, vai acabar chegando lá. Você ama a maldição, então que ela lhe sobreveio. Porque eu sei que tem muitos cantores, ainda mais do meu tempo. Eu sou de um tempo que tinha uns cantores com músicas bonitas, poéticas. E se você parar, você fica parado naquilo mesmo, de repente. Mas para que eu vou estar ouvindo sofrência? Vou estar ouvindo pornografia, tem umas letras aí que é pura pornografia, esses funk. Mas não estou aqui para criticar a música, não, o gosto das pessoas lá fora. Estou falando do cristão, o cristão tem louvor. Porque, imagina só, você escuta uma música, quando você escuta uma música, o que acontece com você? A música, ela toma você. Quando você escuta uma música, você daí a pouco está cantarolando ela. É ou não é? Que agora fica na mente. É ou não é? Isso acontece, que agora é da música. Eu estou lá ouvindo lá o cara dizendo, a mulher me deixou, me abandonou, eu vou tomar cachaça, vou arrumar outra. Eu estou cantando isso. Aí o diabo diz, então você gosta disso, né? Eu vou fazer isso no teu casamento, você vê isso. Você gosta, você está querendo a maldição, fica com ele. E Deus diz, você gosta também, filho. Você deveria estar usando sua boca, seu coração para me louvar. Então é melhor ouvir um louvor que está falando de Deus, que eu vou guardar, de repente eu vou estar cantarolando algo para Deus, algo que fala de Deus, que louva a Deus, que engrandece a Deus. É tão gostoso quando a gente acorda, eu creio que com alguns de vocês já deve ter acontecido isso. Você acorda de manhã acaba de acordar com aquele louvor na mente. Aquele louvor bonito, está lembrando aquela palavra, aquilo ali. Aí você diz, puxa, eu vou ouvir esse louvor agora. E aquilo fala de Deus, fala de comunhão, fala de intimidade, fala da grande. Agora com música. Com música o cara está lá falando de sofrência. Olha essa derrota, sofrência. Imagina um cristão apegado a isso. Tem que sofrer mesmo. Tem que sofrer mesmo. Está pegando. Então, vamos buscar. Mas o que eu quero dizer eu não quero falar isso é gosto das pessoas lá, é o que eles têm que se divertir, não tem Deus, tem que se divertir com, e é bonito essas coisas. Estou falando que essas coisas são feitas com tanta qualidade, tão bem feito e com tanto talento do cantor. Isso pode ser filmes, pode ser música, pode ser coisa que pode tirar nossa atenção daquilo que nós deveríamos estar do Evangelho. Porque tem uma coisa que o diabo ele pode agir que você nem percebe, sutil, é na distração, nos distrair
para que nós não venhamos estar dando a devida atenção e andando como deveríamos diante de Deus. E as coisas que o mundo oferece é distração. E nós hoje temos que tomar cuidado, porque hoje você não precisa sair de casa para ter essas coisas. Você pode ter elas dentro da sua casa. Você pode. Hoje, através com a internet, com a televisão está ficando meio que de lado, mas ainda existe. Televisão, a internet, você pode ter tudo. Por exemplo, lá no passado, a prostituição, se o camarada quisesse se prostituir, ele tinha que ir lá em busca daquilo. Hoje a prostituição, você está na tua mão, através de um celular. Você mexe nisso aqui, tem pornografia para tudo. Pornografia é prostituição. É prostituição. Pode chamar de arte, pode chamar de coisa, é prostituição. Está dentro de casa, se você deixar, se você permitir. Está ao alcance. Não precisa. Por exemplo, quem é mais maduro, tá meio mais madurinho, vai entender o que eu estou dizendo, principalmente quem é de cidade pequena. Antigamente, o camarada se prostituir não era fácil. Havia até nas cidades pequenas, havia uma rua de prostituição. Quem queria procurar ali. Eu lembro da cidade que eu nasci, era uma cidade pequena, que tinha uma vilazinha, coitado, oh, meu Deus, era aquela, lembrar daquilo, dá até dó daquele povo, a vida que vivia, era uma vila de prostituição, onde moravam aquelas pessoas de prostituição, cada casa pior que a outra, uma miséria tremenda, e as pessoas queriam se prostituir, os homens iam para aqueles lugares, procurar as mulheres, porque era difícil de procurar, dentro de casa não tinha pornografia, ia procurar, não encontrar nada que tem hoje, se você procurar. Então o cara que quisesse ir até lá, a prostituição no sentido o sexo fácil não tinha, porque naquela época as moças casariam virgens, os pais cuidavam das filhas até ia namorar, ficava lá os pais tudo do lado. Se a moça ia sair de casa, tinha que ir acompanhada. Sempre tinha uma irmã mais velha para seguir e dedurar se tivesse alguma coisa normal. Eu não sei, eu estou falando de cidade do interior. Capital eu não sei, capital já sempre era mais elevado. Eu não sou de capital, então eu nasci na cidade do interior, era bem assim. Então era muito difícil do camarada. Então o camarada, quando queria, tinha que ir atrás. Hoje não precisa ir atrás, irmãos. Hoje o cara participa dessa cachorrada pelo celular. Não precisa ele sair fora. Ele precisa, ele abre e está lá. A prostituição aberta para ele ver e até se deliciar com aquilo. Tanto é que outro dia eu vi uma pesquisa no jornal que saiu não sei quantos por cento das crianças já tiveram acesso à pornografia. As crianças. Por quê? Tem o celular. O coleguinha descobre e vê, chama o outro, olha aqui, está vendo? Pronto, os pais não têm nem culpa. O pai nem sabe. Então quer dizer, são coisas terríveis desse tempo moderno nosso. Mas voltando aqui, a vida do cristão. Se o cristão não tomar cuidado, as coisas desse mundo vai distrair ele. E aquele apego que ele pegou quando ele chegou à igreja, que ouvia a palavra, que levava a sério, que tinha aquele prazer de vir na igreja, tinha o prazer de se desviar do pecado, ele vai deixando. E ao invés dele progredir espiritual, é por isso que você vê que cristãos estão anos de igreja. Você vai conversar com a pessoa não tem uma palavra de Deus. Você até duvida da conversão da pessoa. Você não duvida porque você não tem que estar julgando,
conversando com ninguém mais. Você olha, mas meu, cadê? E por que não está progredindo? Que a algum ponto, o que ele recebeu, ele não está andando da maneira que convém, não está agradando a Deus. Porque a palavra de Deus não é apenas eu ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu tenho que dar liberdade ao Espírito Santo para ele revelar, me fazer compreender, entender. Sem o Espírito Santo você não entende aqui. Até porque o mundo está cheio de religião, de coisas religiosas, de ditos religiosos, de coisas aí que o povo fala no meio do povo crente mesmo, palavras que as pessoas falam que você olha e diz, mas o que essa pessoa está dizendo, o que esse cristão está dizendo, não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. A pessoa o Espírito Santo não está conseguindo ensinar aquela pessoa. Até ela vai aprendendo aquelas bobagens que ela vai aprendendo às vezes das pessoas, dos outros, acreditando em coisas. Este dia mesmo eu ouvi uma frase aqui, uma pessoa chegou aqui passando dificuldade e a outra falou, as coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por que as coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Eu falei assim, onde está isso na Bíblia? E que verdade há nisso? Mas o mundo tem mania disso. Você passa uma luta, o cara gosta de você, acha que você é uma pessoa boa, mas você é uma pessoa boa acontecendo. Como é que as coisas boas acontecem? Você já viu quando morre uma pessoa? Todo mundo morre. Mas quando morre uma pessoa, o cara assim, puxa, fulano morreu tão cedo. Por que as pessoas boas que morrem cedo? Meu Deus, tanta gente ruim morrer. Aliás, ninguém é bom é Deus. Mas existe tanta gente perversa morrendo mais cedo ainda. Mas essa mania, essas coisas, a pessoa vai aprendendo essas coisas que não tem nada a ver. Que as coisas ruins, elas acontecem com os bons e com os maus. Agora, quem é bom diante de Deus, se apega a Deus, busca a Deus e resolve com Deus. E resolve com Deus. Só que se você não tomar cuidado, você vai engolindo essas conversas, esses aprendizados errados. E vai deixando a palavra de Deus. Não progride na sua caminhada com Deus. Não progride no crescimento com Deus. Cristãos que estão anos na igreja e não é a pessoa capaz de encontrar uma pessoa abatida e dar uma boa palavra. O que é uma boa palavra? Irmão, fique em paz, Deus quis assim, é dessa forma. Não, Deus quis assim não. Tem que ver se Deus quis aquilo. Esse dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa que está passando problema, filhinha da pessoa está para nascer e o médico disse, o diagnóstico não é bom, essa criança pode nascer de uma forma que não vai ser legal. E ele disse assim, eu estou orando, pedindo a Deus que Deus nos ajude, seja fazer a nossa vontade, como nós queremos, nossa filha nasça bem e tudo, ou seja a vontade de Deus. Falei, e qual é a vontade de Deus? A tua ideia, a vontade de Deus é que tua filha nasça doente, sei lá, com deficiência? Não, amigo, para com isso. Se tu como pai, que não sois uma boa pessoa, comparando com Deus, ninguém é bom. Tu queres que ela nasça com saúde e nasça bem? Agora Deus que é bom, vai querer que ela nasça doente, mal. Mas o que é? As pessoas vão aprendendo essas bobagens. Porque você já percebeu que tudo que acontece de ruim, alguém diz assim, não é a vontade de Deus. O camarada pega um carro, enche a cara de cachaça, sai em alta velocidade, bate o carro, morre. Alguém vai consolar a família e diz assim, fique em paz, é a vontade de Deus. Vamos entender a vontade. Que vontade de Deus? Deus não tinha vontade que a pessoa morresse, não. Ela que se matou. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Deus queria que vivesse uma vida obedecendo a Deus, fazendo as coisas certas, a vida prolongada. Ou vamos pegar o contrário.
A pessoa está andando certinho, mas o cachaceiro saiu dirigindo em alta velocidade, perdeu o governo do carro, atropelou a pessoa e matou. Aí diz assim: foi a vontade de Deus? Não, não foi a vontade de Deus, não. Foi a cachaça do outro. Porque nós temos que entender uma coisa: nós podemos ser atingidos pelos nossos erros, ou às vezes nós vivemos em sociedade por erros de outros. Uma vez um crente falou para mim: pastor, não entendo, eu ando com Deus, tudo, mas eu comprei o meu carro, o carro veio bêbado, acabou com o meu carro. Porque Deus deixou isso. Eu falei: cadê? Deus não tem nada a ver com isso. É o cara que tomou cachaça demais. E você está vivendo num mundo que tem esses perigos. Jesus deixou bem claro isso, que as coisas materiais desse mundo sofrem danos, porque é uma coisa, processo natural de imprudência dos outros. Quando Jesus falou das riquezas, ele disse assim que o ouro, o dinheiro, a prata, o ladrão pode roubar. Aí ele disse: agora, os tesouros que vocês têm no céu, ninguém rouba. O que Jesus estava dizendo? Jesus não deu garantia pelos teus bens materiais, não. Ele disse: ninguém vai roubar você porque você é cristão. Pelo contrário, ele disse: as riquezas desse mundo, o ladrão pode roubar. Palavra de Jesus. Então, dizendo que as coisas desse mundo, nós vemos no mundo que pode acontecer coisas ruins. Agora nós temos que estar grudados em Deus, pedindo a Deus para que Ele nos vá. Sim, a nossa fé que vai dar outro rumo às coisas. Mas nós estamos nesse mundo, nós estamos podemos sofrer danos como qualquer outra pessoa. Aí onde nós tivemos, por isso nós devemos, quando sairmos de casa, orar, colocar nossa vida diante de Deus, pedir ajuda de Deus, abençoe e crer, porque a fé vai mudar o rumo de coisas, mas coisas ruins podem vir a acontecer se a gente não nos guarda. Então, como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus? Andai, para que continueis progredir cada vez mais. Olha só, Deus nos chamou para progredirmos cada vez mais. Agora responda para você, e eu tenho que responder para mim. De quando você analisando, se você parar hoje para analisar a sua caminhada com Deus, você tem progredido? Você tem progredido na fé? Você tem progredido no entendimento? Ou você está pior do que o dia que chegou na igreja? Porque se for, é porque tem esquecido, tem deixado de lado isso aqui. Como recebeu, tem andado, não tem dado muita atenção, deixou as coisas te levar. Aí ele continua: porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Uma coisa que nós não devemos arrumar desculpa, irmãos. O cristão não tem como arrumar desculpa. Não, eu não consigo, eu nunca tenho crescimento nenhum, não tenho progredido em nada. Eu estou na igreja há tantos anos, mas eu sei muito pouco, nunca aprendo, não consigo aprender. Ele sabe os mandamentos. A verdade é que não tem obedecido. Por exemplo, o ensinamento de Jesus. Ele nos ensinou a orar sempre. E Ele nos ensinou mostrando, Ele fazendo, orando, para manter uma comunhão. Ele nos ensinou a dar atenção à palavra. Ele abriu o entendimento dos discípulos a entender a palavra, que é melhor para o ensinamento. Então nós sabemos que nossa caminhada é buscando o conhecimento da palavra e ter uma vida de oração. Aí nós relaxamos na vida de oração, relaxamos na palavra, buscar a palavra, compreender, entender, meditar. Como vamos progredir? Só vamos regredir. Porque esta é a vontade de Deus. Tem gente, isso aqui é uma pergunta que eu não sei qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, coletiva, para todos nós: a vossa santificação.
Então, essa é a vontade de Deus coletiva para a igreja. Individualmente, tem aquela vontade particular que Deus, se você tiver comunhão com Deus, Deus vai estar direcionando, que é aquela vontade que Ele tem para você. Às vezes tem pessoas que é para o ministério, tem pessoas que é para outra atividade, mas tudo em prol dentro da palavra dele, tudo está dentro da santificação. Mas no geral, essa é a vontade de Deus para todos nós: santificação. O que é santificação? Primeiro nós temos que entender o que é santificação. Santificação é separação, consagração, sermos consagrados a Deus, consagrarmos nossa vida a Deus. Como? Nos separando. Separando de quê? Separando dos conceitos da humanidade sem Deus. O mundo tem seus conceitos. O lar de onde nós viemos tinha conceitos deles. Meus pais tinham seus conceitos, minha família tinha seus conceitos, a sociedade da qual eu vim tem seus conceitos, aquela cultura regional. Meus pais tinham também os seus conceitos, que eles aprenderam com seus pais. Eu tenho que examinar se os conceitos deles têm algo com a palavra de Deus. Se não tiver, aquilo que eles me ensinaram que está fora da palavra, eu tenho que me separar daquilo. Talvez eu possa até desagradar a minha família, mas pouco importa, melhor agradar a Deus, porque Deus pode salvar minha família não pode salvar ninguém. Então a vontade de Deus é nossa santificação. E aí ele começa: que vos abstenhais da prostituição. Nós até já falamos disso aqui, né? Sobre prostituição. Prostituição hoje, vamos dizer, hoje pode ser praticada até no celular. A pessoa está dando atenção àquelas coisas erradas que eles colocam em algumas coisas. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós... tem que só falar de prostituição, porque quando nós falamos de prostituição, a princípio vem o pensamento da pessoa vender o corpo, que no passado era muito isso, né? Só que hoje, como as relações, esse lado está liberal demais, a sociedade está liberal, hoje virgindade não se leva em conta. Só que para Deus isso é prostituição. Relação de dois solteiros continua sendo prostituição, que é fornicação. E por que você pode dizer que é prostituição? Alguém pode dizer não, a prostituição, porque se você pegar talvez no dicionário, ele vai colocar como prostituição apenas o ato de uma pessoa vender o corpo, ou a pessoa pagar pelo aquele ato. Mas quando Jesus fala de divórcio, e Jesus fala que a separação, que pode haver o divórcio havendo prostituição, aí nós entendemos, nessa palavra nós podemos entender que, por exemplo, se alguém casasse naquela época com uma moça, julgando ela ser virgem, e ela não fosse mais virgem, mesmo que ela não tivesse vendido seu corpo, mas tivesse se relacionado com alguém fora, aquilo era tido como aquela moça tinha se prostituído. Tanto é que o mandamento, que o casamento tinha que ser virgem, que era pelo seguinte, que era justamente para evitar a prostituição, que vem desse ato. Então, não vem me dizer que o ato de duas pessoas solteiras se relacionarem não é prostituição. Perante Deus é. E hoje é muito comum. Só que quem é de Deus, de verdade, entende isso. Entende isso. E é bem simples de evitar. O rapaz namora a moça, vê que não dá para se conter, então casa. É simples, casa.
Eu já vi casos na igreja absurdo. Ah, não, eu não vou casar porque eu não tenho dinheiro para o casamento, no caso da festa. Meu irmão, qual é melhor? É estar de bem com Deus e fazer um casamento simples, que vai lá, paga o casamento e se casa e vive a vida certinha diante de Deus, ou está vivendo na fornicação, num ato que para Deus é errado, e se morrer hoje vai para o inferno. Porque se morrer hoje vai para o inferno, porque a palavra diz que os fornicários não entrarão no reino dos céus. Isso é sério. Tanto é, isso é tão sério que Paulo, ele diz assim, ó, se você não pode se conter, case-se. É melhor casar do que andar se abrasando. Então case-se. Você é solteiro, encontrou alguém. Eu lembro até de um amigo meu, que ele disse assim, eu vou casar. Ele disse assim, olha, eu não estou nem em condições de casar agora. Ele disse, mas a gente está namorando, eu e minha noiva, nós vimos que está difícil de se conter. Ele disse, se a gente continuar, pode, a gente quer ir, até melhor a gente casar. Ele está humanamente, os caras vão dizer que ele está errado, porque ele não tinha ainda condições, não tinha uma casa, ele estava certo. O que é mais importante que é ter uma casa, que ter uma condição firme, é estar na presença de Deus. E muitos aí estão vivendo a vida de solteiro, a vida de casado sendo solteiro. Se morrer hoje vai para o inferno, porque a Bíblia diz que não entra. É sério, fornicário não entra no reino dos céus. No mesmo mandamento que a Bíblia está condenando, que a Bíblia está condenando um bocado de pecado, ele está condenando fornicação. Está condenando o adultério, está condenando a fornicação. E quantos cristãos hoje estão vivendo na normal, achando que é normal, achando que está tudo bem. E a juventude, nós, solteiros, nós somos jovens, tem que acordar para isso. Porque muitos estão indo para o inferno a passos largos e achando que estão certos. E não está, não está. Nós não estamos, não é brincadeira o Evangelho é sério. Deus estabeleceu. E a vontade de Deus, ela é santificação. Tá? Abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O vaso é o corpo. Em santificação e honra. Olha só. Santificação e honra. Isso aqui é uma coisa interessante, hein? Até isso, a gente tem que possuir o nosso corpo, que é o vaso, aqui é o nosso corpo, em santificação, então separado do pecado, separado dos conceitos do mundo e em honra. Aquilo que desonra o teu corpo diante de Deus, não faça. Ah, mas a sociedade aprova, mas Deus não aprova. Então, não vou usar. Aí diz mais: não na paixão de concupiscência, como os gentios, e não que não conhecem a Deus. Então nós temos que entender isso, Deus. Nós somos chamados, e Deus espera que nós sejamos aquelas pessoas que conhecem a Deus. E se a gente conhece a Deus, você diz que conhece a Deus, então viva como Ele ensina, não como os outros vivem. Ah, mas é normal hoje, assim, isso e isso. O que for normal para aqueles lá, não é normal para mim, porque eu sou de Deus. Não é normal para você, porque você é de Deus. Amém, Jesus? Isso pode ser em tudo, irmãos. Tudo. Tudo mesmo, até numa vestimenta. O mundo se veste de qualquer maneira. Mas espera aí, eu sou de Deus. Nós vemos que a moda, ela apela muito para a sensualidade. Aí o crente moderno diz assim: não, Deus quer saber de coração, não de vestimento. Espera aí. As nossas atitudes refletem o que está dentro do nosso coração. Reflete o que está dentro do nosso coração. Até a vestimenta de uma pessoa reflete o que está dentro do coração dela. Reflete. Não estou dizendo só pecado, não.
Mas você vê, por exemplo, um jogador de futebol, ele cria uma moda. Aí os jovens veem aquilo e entram naquela moda. Às vezes é um corte de cabelo, uma coisa, uma mudança. Ele faz por quê? Porque o coração dele está apegado àquele jogador. E ele quer ser parecido com ele. Aí ele pega o estilo dele. Não é verdade? Um artista. Um artista. Então quer dizer, o nosso exterior reflete o que está no nosso interior. Eu lembro uma vez que o pastor Jaime deixou, não sei se alguém lembra, mas o pastor Jaime deixou um cavanhaquezinho. Alguém lembra disso? Deixou um cavanhaque, o bigode com um cavanhaque. Foi pouco tempo que ele deixou isso. Nesse tempo eu estava na sede de São Paulo. Aí eu vi aqueles ministros, todo mundo deixando cavanhaque. E tinha uns pastores também, que o pastor Jaime tinha deixado. Eu lembro até que um disse assim: como o chefe eu vou ser. O cara é bobo. O pastor Jaime tem tanto exemplo para seguir, exemplo de dedicação à obra, exemplo de vida de oração. Tem tanta coisa boa que ele tem para seguir. O cara quer seguir porque ele deixou uma barba. É cruzado, vai deixar não, cavanhaque igual. Não tem que seguir ninguém, cara. Admirado, quer dizer, uma admiração idiota, boba, tola. Se eu tenho que pegar um exemplo de um homem de Deus, não é a maneira como ele se veste, não é o terno que ele veste, não é a roupa que ele veste, não é o cavanhaque que ele deixa. E se ele ficar careca, aí o cara vai me raspar a cabeça, vai ficar careca? Não é nada disso. Ele tem exemplo, a palavra, a oração, um exemplo de vida. Aí sim. Vai ser com ela. Mas o que eu quero dizer, o que está no coração de uma pessoa assim? Bajulação. O meu superior está assim, eu tenho que bajular ele, tem que deixar parecido pela olhar que eu gosto de ser igual a ele. Isso é bajulação, espírito de bajulação. Reflete. Então quer dizer a mesma coisa, a sensualidade. A sensualidade. Às vezes a vestimenta mostra o quanto está no coração da pessoa a sensualidade, o quanto ela gosta de se exibir o seu corpo. Exibir o seu corpo. Eu vejo às vezes, não vou pegar nem pé de mulher, porque se você, pastor, falar de mulher, eu quero dizer, de olho nas mulheres. É bom quando uma pastora fala. Mas eu vou falar dos homens. Eu vou falar aqui que eu vejo às vezes aqui em Machado. Eu vou falar dos ciclistas de Machado. Tem cara aí que comprou uma bike para dar um passeiozinho na coisa. O cara não é profissional de nada, gente. O cara é um cara que anda de bike. Aí eu vejo alguns homens colocam aquela bermudinha apertada que marca todo o corpo do homem, que os atletas que andam de bike usam. Mas o cara não é atleta, cara. E o cara sai daqui, o cara desce daquela bike, cara, e sai com o corpo todo marcado. Eu fico olhando, cara, esse cara não tem noção, não. Porque não põe uma bermuda normal. Mas ele quer exibir. Não sei o que, mas quer. Mas é verdade. Porque o cara mora aqui em Machado, nunca vai ser atleta, apenas comprou uma bike para dar umas voltas ali no lago para ir. O cara comprou uma bermuda toda, não sei como é que se chama aquilo, toda colada, que as mulheres já definem o corpo das mulheres. Agora imagina do homem. Chega na minha casa, vem aqui, cara daqui. Não, vai pôr uma roupa. Vai vestir uma roupa, tá andando de cueca. Pior ainda, de cueca. Não é verdade. Mas por que o cara tá? Para se exibir. O coração do cara, a roupa do cara está mostrando o que está no coração dele. Eu quero mostrar. Eu não sei o que. É brincadeira, gente. Mas eu quis falar dos homens, porque se eu falasse das mulheres, aí sempre tem um crente moderno que vem se defender, né? Porque o pastor estava aí, que o coração dele está sujo. Mas serve também para a mulherada, que tem roupa aí que também não precisa
Para quem é de Deus, mulherada aí, as roupas que as pessoas estão usando, se andar pelado, não vai fazer diferença não, porque as curvas do corpo estão tudo mostradas, estão tudo exibidas. Agora, quem é de Deus, cara, tem que usar o seu corpo em honra, em santificação. Não quer dizer que, então a mulher de Deus tem que andar com a roupa de saco, com aquelas roupas que eu vou falar, aqueles timão. Não, mas é elegante. Vou pegar o exemplo ali da menina ali, acho que a mais jovem daqui hoje. Ela está vestida ali elegante, não está com exibição elegante, não precisa. Agora precisa pôr uma roupa, sair com todas as. Brincadeira, né, gente? Mas tudo bem, a gente tem que entender, as pessoas estão lá no mundo, que elas são escravas do pecado, e elas vivem isso. Como diz as mulheres, quando se veste assim, se acha até poderosa. Eu não sei que poder tem isso, mas está falando, nós estamos pregando aqui para crente, isso aqui é coisa para cristão. Cristão tem que ter postura de cristão, porque Deus quer verdadeiramente um coração, mas o exterior mostra o que tem no interior, mostra como está o coração da pessoa. Se o coração da pessoa é sensual, ele vai exibir a sensualidade. Isso é para homem também, porque hoje com academia tem um bocado de homem que vai na academia, malha para danar e depois quer exibir o corpo. Tem alguns até que a rede social tem que estar a foto dele, ó, a minha barriga. A minha não dá, né? Tanquinho, olha não sei o que, né? Olha meu tórax. Não, igual o Hulk. Irmão, o cristão tem que estar apegado a isso. O cristão tem que mostrar o caráter de cristão. O caráter de cristão não precisa, ele não tem uma roupa para o crente, uma roupa para o pecador, não. Uma roupa normal, por exemplo. Eu não, estou anormal aqui com esse terno. Isso não é normal, ninguém anda usando isso direito. Mas como está o irmão ali, é normal. O Zé, o outro rapaz ali, pronto. Tem que pôr uma camisa aqui, a camisa fica bem apertadinha. Agora estão fazendo até calça apertada para homem. Tem uns aí que a coisa está terrível. Mas tudo isso, usa aqui para se exibindo. Cara, nós não precisamos disso. Não precisamos espalhar sensualidade. Nós temos que ter caráter de cristão. Caráter cristão. Isso é verdade. Também estou dizendo que terno, tem que andar todo crente de terno, como se terno desse moral para ninguém. Se desse moral, Brasília estava uma maravilha, porque lá todo veste terno. Não é isso, gente. Mas é a gente ser o mais discreto possível. Não dá não, assim, de querer exibir. Eu fui na academia cuidar da saúde, até deu uma melhorada no corpo, deu. Então que bom. Guarda seu corpo para você, para sua esposa, se for casado, se for solteiro, guarda para você com a saúde, não para estar exibindo que agora eu sou o super-homem. Não, para com isso. Vai dar atenção à palavra, vai buscar Deus, vai andar com Deus, vai mostrar um caráter de cristão nas suas atitudes, na sua maneira de ser. É isso que nós precisamos. Não é à toa que tem aquele versículo que Pedro escreveu para as mulheres, que a beleza dela não estivesse no frisado dos cabelos, não tivesse, não como ela se arrumar, mas sim estivesse no coração, no interior de um coração santificado. Alguns cristãos pegaram isso e também erraram, né? Colocaram um radical que parece que a mulher não pode se cuidar. Não é aquela questão, a mulher pode se cuidar, ela pode se vestir bem, ela pode cuidar da sua aparência, mas ela não deve dar atenção como se isso fosse a apresentação dela. A apresentação dela em sociedade tem que ser um coração de santo, uma pessoa santa, nas suas atitudes, na sua maneira. E lógico, cuidar da aparência é bom para todo mundo. Amém, Jesus?
Não é, eu estou pregando aqui que você deve andar todo bagunçado, todo desarrumado, cabelo lá jogado de um lado para outro, parecendo o Capitão Caverna. Não, não é isso. Pode se cuidar, mas não coloque aquilo como exibição. Como exibição. Como também alguns crentes às vezes colocam também a roupa também como exibição, mesmo que seja comportada. Não, não é isso. A gente tem o nosso coração, nossa caminhada com Deus. Mas nessa caminhada também nós vamos ser sóbrios em como nos portar, seja nas vestimentas, em tudo. Amém, Jesus? Continuando aqui, cada um de vós saiba possuir seu vaso de santificação e honra, não na paixão e concupiscência com os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém honra. Aí ele dá outros ensinamentos aqui. E eu vou pular para o versículo 8 e vou encerrar aqui. Tem mais coisa aqui, gente, para a gente ler, mas não vai dar para. Eu não vou entrar. Daqui a pouco nós temos Santa Ceia também. Ele diz: portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito. O que Paulo está dizendo aqui? Ele estava dando ensinamentos. E ele sabia que muitos da igreja iam desprezar. Não, Paulo está sendo radical. O Paulo está querendo ser melhor que os outros. Ele disse: ó, quem está desprezando isso, não está desprezando o homem, está desprezando a Deus. Porque são ensinamentos de comandar com Deus e santificação. Amém, Jesus? Isso é importante, irmãos, porque Deus nos chamou para isso, para santificação. Eu falei aqui de vestimenta, porque nós vivemos num país, somos um país tropical, é um país bem exagerado para... O nosso país ele é tão exagerado na sensualidade, que pessoas que vêm de outro país, às vezes acham exagerado. E pessoas pecadoras. Agora imagina diante de Deus. E sempre, hoje, tem sempre essa desculpa, no crente moderno. Não, Deus vê coração, não vestimento. Verdade, Deus vê coração. Agora eu tenho que ver o que a minha vestimenta representa também. Porque quem criou vestimenta sensual, que o coração dele é cheio de sensualidade. E quem passa a usar aquilo, quem em algum ponto também está querendo. Porque tem roupas normais. Por exemplo, vamos pegar o caso das mulheres. Tem como uma mulher, ela ser bonita, elegante, sem precisar ser sensual. Não é verdade? E aliás, ela fica muito mais poderosa. Porque se uma mulher está bem vestida, bem elegante, os homens vão respeitar. Agora, se ela está vil, quando ela passa, às vezes, vai arrancar suspiro que não deveria. Ah, mas é que os homens são sem vergonha. Não, vamos falar com isso não. Homem é sem vergonha, mas mulher também é. Porque existe um que é sem vergonha em olhar, e existe um que é sem vergonha em aparecer. É duas sem vergonhices que existem, não é verdade? Por exemplo, passa uma mulher ali com a roupa toda sensual, mostrando todo o corpo. E tem um bocado de homem, os caras ficam de olho. Os caras são sem vergonha e estão olhando. Mas ela também é sem vergonha e está se mostrando. Tanto que não precisa daquilo. Não precisa daquele exagero. Mas eu estou falando isso, esse ensinamento dentro da igreja para cristão, né? Eu toquei nesse assunto, não é meu assunto de hoje, né? Porque eu não estou com pessoas aqui que vivem assim. Mas a gente tem que ver, o mundo a gente tem que entender. O mundo não tem Deus, então segue o rumo do mundo, mas os ensinamentos para o cristão tem que estar olhando e sendo sóbrio na palavra de Deus. Amém, Jesus? Logicamente, não colocando roupa como base de santidade, simplesmente não é a roupa. Não quero criar a doutrina de roupa, porque a santidade, eu peguei aqui o exemplo de roupa, mas peguei o exemplo que é muito sensual no nosso país. Mas a nossa santidade tem que ser em tudo que nós fazemos. Amém, Jesus? E assim ficamos com a palavra de Deus. Vamos parar por aqui.